Olá, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui com a gente da Arquiflecha. Hoje a gente está com um convidado muito especial, o pastor Natan Bezerra. Ele simplesmente tem 178 mil seguidores no Instagram e aceitou esse convite para estar aqui com a gente hoje. Estamos aí. Estou muito feliz de receber o senhor aqui, pastor. A gente está trabalhando juntos, né, em vários projetos. Sim. E a gente tem bastante coisa para conversar, né, para acrescentar na vida das pessoas, né, dos cristãos, das pessoas que estão nos assistindo, que estão na igreja, mas que também estão no digital, né, tem muitos desafios aí, a gente tem um bom papo aí. A gente se conheceu na nossa igreja, né, igreja local, tá indo embora agora. Tô indo pra Cuiabá. Falei, pastor, vamos gravar esse podcast antes de ir embora, agarrei ele aqui. Mas a gente tá muito feliz de te receber aqui, seja muito bem-vindo. Amém, Lara, muito obrigado. Todos que estão nos ouvindo aí, um prazer, uma satisfação imensa estar aqui, poder falarmos um pouquinho sobre essa parceria, sobre tudo que tem sido desenvolvido, né? Sim. E na realidade é uma alegria, tem sido uma alegria muito grande trabalhar com vocês, a gente poder unir aí os saberes, né? Sim. E poder ser bênção para a igreja, eu acho que esse é o nosso propósito de fato, né? Com certeza. E tem muita coisa pra gente conversar, vamos que vamos. Bora. Vamos começar falando quem é o pastor Natan, por trás da rede social. Então, conta um pouquinho aí dessa história. Quando eu comecei a mexer com as redes sociais em si, eu já estava pastoreando em Macapá, acho que eu já tinha aí uns 7 anos de ministério. Não, 7 não, 5 anos de ministério. Uhum. Eu sou filho de pastor, paraense de pastor, casei com a Anne sergipana, a gente se conheceu lá no seminário. E começamos lá em João Pessoa, que a gente estudou, né? Sim. Então ela foi de Sergipe para lá e eu fui do Pará para lá. E aí começamos o nosso ministério no interior do Pará, na cidade de Medicilândia. Tudo tranquilo. No seminário ainda, eu tinha feito alguns vídeos, na época do MovieMaker ainda, que vinha com Windows. Nossa, eu lembro. Vinha com Windows. Eu editei muita vídeo lá ainda. Aí eu fiz uns videozinhos ali e tal, beleza. Lá no meu primeiro ministério em Medicilândia, a gente fez um período lá de evangelismo, trabalhozinho de pequenos grupos. Sim. E aí eu pegava as fotos, fazia os resumozinhos no vídeo. Aí eu comecei a gostar daquele negócio, deixa eu filmar aqui uma pregação, filmei outra pregação, mas não tinha YouTube, essas coisas. Uhum. Eu lembro que logo que eu saí do seminário, eu comecei a gravar o áudio das minhas pregações, falava, vou botar no CD, vender R$5 pra quem quiser e tal. Caramba. Mas eu sempre tinha em mim uma coisa que, às vezes eu acho que eu tenho um pouco esse quê do evangelista, pensando ali nos ministérios, né? Tem um evangelista, pastores, doutores e mestres, apóstolo e tal. Uhum. Lá em Efésios fala sobre isso. Embora eu seja pastor, eu vejo muito do evangelista em mim. Às vezes eu fico, a minha Anne, minha esposa, fica, tu é um evangelista como? Tu não é de ficar falando com as pessoas o tempo todo, porque o evangelista é aquilo, né? Tá no ônibus, tá conversando com alguém, bate na porta, já anda com os folhetinhos lá. Mas não é tanto isso, é mais a ideia do resultado que eu penso. Porque o mestre é aquele cara que ele se realiza ali com 5 pessoas, falando do grego, do hebraico, numa sala de aula e tal, né? O pastor, ele tem aquela realização de estar no gabinete, que eu tenho muito isso, de estar no gabinete, de estar conversando, eu gosto muito disso. Mas uma coisa que me realiza e sempre me realizou era o ir para além da igreja local. E às vezes eu ficava sempre me perguntando, me questionando. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? É desejo de fama? O que é isso, né? Eu sempre ficava nessa questão. Sim. Porque tem muito isso. Pro pastor, tem esse contraste, né? Tem. Porque, tipo assim, uma pessoa normal, assim, que não é pensando no evangelho, né? Querer esse sucesso, essa fama, ok. Mas pro pastor, você tem que tomar muito cuidado com isso. Então você fica com isso mesmo, esse questionamento. Aí eu sempre ficava nisso. Por que eu quero esse alcance? Por que gravar um CD e botar pra... E aí eu ficava, não, é para que mais pessoas ouçam o evangelho e tal. Depois eu ficava, por que Fernando Abreu não grava um CD? Por que Fernandinho grava CD? Por que essas pessoas gravam CD? Eles estão ali na igreja local, então de alguma forma para abençoar outras pessoas, eu sempre ficava nisso, né? Sim. E aí, mas nunca foi pra frente esse negócio de vender os CDs, mas eu gravava minhas pregações, eu tinha lá. E aí quando eu fui pra Medicilândia, gravei lá algumas pregações e tudo, mas não tinha esse negócio do YouTube nem nada. Quando eu fui pra Macapá, aí o pastor Simar, da nossa convenção, Batista Nacional, em uma ministração eu tinha ouvido ele falar, se as igrejas não estiverem nas redes sociais, elas vão ficar para trás. Aí ele falou, por exemplo, uma pessoa sai de uma igreja batista nacional de alguma cidade e vai para uma igreja batista nacional de outra cidade. Ele vai procurar nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Se a igreja não tá lá, ele vai achar a igreja que tá e vai congregar. Sim. Eu falei, rapaz, isso é forte. Aí quando eu voltei dessa reunião, lá na igreja de Macapá, a gente abriu um Instagram chamado Visão no Reino. Nem sabia mexer no Instagram. Não sabia mexer no YouTube. Abri um YouTube. Já era Instagram, não era Facebook ainda? Já era Instagram. Tem o Orkut ainda, né? Eu tive o Orkut, Nossa. Né? Mas assim, quando eu olhava para o Instagram, e até mesmo pro Instagram não, pro Orkut e para o Facebook, eu olhava muito aquela coisa de fotos e amigos. O Instagram que veio com aquela ideia de seguidor. Foi, verdade. Já tinha aquela ideia de você construir uma página de fato. O Facebook é amigo, você é amigo do Facebook. Sim. Ainda é aquela ideia de uma coisa muito fechada, muito pequena. Como eu falei, eu sempre tinha aquela coisa de romper aquele ciclo mais próximo, Entendi. Né? E como o Instagram já tinha aquela ideia de seguidores, de uma página, mas eu queria muito o YouTube, eu sempre pensava no YouTube, as pregações, as pessoas conhecerem a igreja a partir do YouTube. Então, aí abri uma coisa que falou, para além de Batista Nacional, vai que um assembleiano, um presbiteriano quer nos acompanhar e de repente quer investir naquele projeto da igreja local, eu criei o Visão no Reino. Aí comecei por aí. Foi seu primeiro projeto, Foi o primeiro projeto, Visão no Reino. Começando, quando eu saí de Macapá e vim pra cá, deixei o canal da igreja lá, a gente tinha bater 1.000 inscritos naquela época, era uma coisa extraordinária. Nossa, fazia festa, né? Comprava bolo. Aí batemos os 1.000 inscritos no YouTube. Eu lembro que eu era blogueira nessa época aí,
porque era exatamente isso, assim. Sim. E era o meu objetivo de vida também. Eu falei, não, chegar no 1.000 inscritos, eu vou comprar bolo, fazer festa, Fazer tudo, né? balão, Então, tudo isso. porque era a partir daí também começava a monetização. Exatamente, aquela coisa era, toda. exatamente. Aí batemos os 1.000, só que aí eu deixei o canal lá na igreja. E o que eu pedi pra eles seria a marca Visão no Reino, que eu tinha... Eu sonhei, vivi aquilo ali, registrei a marca. E a igreja falou, bom, já, vamos deixar aqui BN Missionário, que é o nome da igreja, Batista Nacional Missionária de Macapá. E eles me deram a marca, só que eu comecei tudo do zero. Fui começar uma outra rede social, um outro canal no YouTube. Mas eu vi que não estava emplacando muito. Porque eu vi que as pessoas se conectavam mais com o Natan Bezerra do que com o Visão no Reino em si. Entendi. E aí eu fui... O nome sempre tem mais poder, né? O nome da pessoa. O nome da pessoa. Aí eu peguei o Natan Bezerra lá, o Instagram, e comecei a trabalhar algumas ideias, fazer alguns devocionais. Aí as pessoas começaram a gostar. Poxa, aí comecei a investir mesmo no meu Instagram, pegar as pregações, colocando. Só que eu não tinha um nicho específico, né? Entendi. Então, assim, o Natan, como você falou, quem é o Natan por trás das redes? O Natan por trás das redes é um cara engraçado. Sim. Natan por trás, vocês conhecem aqui, né? Sim. Natan por trás das redes é um cara divertido, acho que eu sou hiperativo. Se eu for fazer uma coisa, deve ter muitas coisas aí que... Eu me divirto até, eu vou editar os vídeos dele, assim, aí, tipo, tem a hora que fica parado lá a câmera e ele fazendo gracinha, caras bobas. Agora mesmo, ponto pra começar aqui. Né? Dá uns gritinhos, negócio. Eu me divirto até. Essas coisas assim. Aí o que acontecia? Só que quando eu ia fazer meus vídeos, tinha muito o Natan Pastor. O Natan da autoridade e tal. Mas aí, querendo ou não, quando eu comecei... Aí eu lancei esse livro aqui, Cantar e Ensinar, esse livro, ó. Quando eu cheguei, esse livro aqui, na verdade, foi minha pesquisa de seminário. Eu pesquisei em 2012, mas quando cheguei em Brasília, né, eu vim assumir a coordenação de comunicação da CBN, lancei esse livro. Quando eu lancei esse livro, eu precisei focar num nicho. Eu falei, como o nicho aqui é para Ministério de Louvor, então eu vou transformar meu Instagram no Ministério de Louvor. Então tudo que eu fazia de devocional, tinha muitas coisas que eu construía, devocionais de Visão no Reino, corte de pregação, mas nada disso emplacava muito, porque tem muita gente fazendo isso. Mas quando eu foquei no questão do Ministério de Louvor, eu subnichei. E quando eu comecei a colocar ali alguns quadros um pouco mais engraçados, mostrando um pouco mais a minha realidade, quem sou eu, começou a dar certo. Aí eu entendi que as pessoas sempre falaram de autenticidade. Sim. Você tem que ser autêntico nas redes sociais, que as pessoas conectam com você, não com um personagem necessariamente, com você. E aí as coisas começaram a dar certo. Quando eu trouxe um pouco mais para a rede de quem é o Natan por trás, né, das câmeras, por trás das redes sociais. Então quem me acompanha hoje consegue conhecer um pouco mais o Natan do que a galera que me acompanhava antes, que só via uma pessoa um pouco mais serena. Uma velha câmera, ficava certinha, né? É interessante porque até os irmãos da igreja local, ali em Macapá, embora eu fazia as pregações no YouTube e tudo, mas os irmãos já conseguiam conhecer um pouco o Natan por trás das pregações. Porque as minhas pregações sempre tive muita seriedade para ministrar a palavra, né? Sim. A responsabilidade daquilo. Mas até ali tem aqueles momentos em que você vai conectar e faz alguma... Naturalmente, faça uma graça. Não é nem um Cláudio Duarte, mas também não é um... Isso, não é o Cláudio Duarte, mas também não é o Augusto Nicodemo. Que até quando faz uma piada... É o meio termo ali, né? Até a piada do Augusto Nicodemo não tem muita graça, né? Tão sério que ele é. Quando ele quer fazer uma piada, não emplaca muito. É a pessoa fica sem entender, né? Será que ele fez uma piada? Mas por aí vai. Esse é o Natan. Legal. É o marido da Anne, pai da Isabela e da Liz. Apaixonado pela minha esposa, pelas minhas filhas, e porque eu me divirto muito também. E assim, é engraçado, porque o senhor é muito novo, na verdade, né? Mas aí tem toda essa bagagem, assim, todo esse histórico, assim, de tantas vivências, né, na sua vida, assim, é muito legal ver isso, né? Porque a gente tem praticamente a mesma idade, e aí você contando, assim, eu fui morar onde, em tal lugar, aí fiz isso, fiz seminário, estudei isso, e fui... Parece que parece que é uma história, você fala, nossa, quantos anos será que ele tem? É verdade. Mas é porque as coisas acontecem muito rápido, muito né, na rápido. sua vida. Ó, tem 5 anos aqui em Brasília, já tô indo pra Cuiabá. Já tá embora, já. Foi 3 anos e meio no Pará. É porque eu fui pro seminário com 18, né? Você já foi novo. Aí foram 4 anos lá. Então eu vivi muita coisa esses 4 anos que era no regime E você tem muita maturidade, acho que por conta de ser filho de pastor também, né? Sim. Foi criado ali. Então você já enxerga as coisas, por mais que seja engraçado e tudo, mas você sempre enxergou as coisas com mais seriedade mesmo, assim. Dá pra ver que você é muito maduro, assim, né, na verdade. Sim. E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, não é possível que ele seja tão novo, assim, né? Eu sempre fui. Teve um irmão que uma vez me falou isso lá em Macapá. Ele falou: ele é um velho no corpo de um jovem. Isso mesmo, é isso mesmo. É um velho. Às vezes Aí depois sou fã ou hater, né? Ele é fã ou hater. Isso é bom na maioria das vezes. Mas às vezes acaba limitando algumas coisas. Sim. Porque o jovem, ele é naturalmente impetuoso, ele arrisca mais e tal, né? Eu louvo a Deus, assim, pela graça de Deus, eu tenho ido muito longe em muitas coisas, né? Pessoas da minha idade, assim, muitas vezes não têm chegado aonde eu cheguei. Mas não é por ser é justamente pelo contrário. Eu tenho visto, assim, eu fui muito obediente ao meu pai. Sim. E talvez por ser esse cara obediente, de ouvir muitas pessoas, sempre prudente onde pisa, que eu tenho galgado voos, assim, né, patamares mais elevados. Mas por conta disso também. Eu acredito por conta da seriedade. Sim. Mas, assim, nesse sentido, há essa peculiaridade, né? Porque tem gente que parece que para chegar longe, ela precisa ousar, precisa às vezes passar por cima de algumas coisas, mas às vezes chega lá em cima também com aquela reputação, com fãs e haters. Graças a Deus eu não tenho tido tanto hate, a não ser aqueles que não gostam das minhas análises lá no Instagram. Eu tenho muito hate no Instagram. Mas aqueles que me seguem e que acompanham, que percebem o cuidado que eu tenho com as coisas,
Até quando discordam de mim, discordam de maneira tranquila, porque me conhecem. Sim, tipo, desculpe aí, pastor, né? Já discorda Tipo pedindo assim, desculpa pastor, antes. desculpe aí, nessa eu não tô contigo não, mas vamos pra próxima, né? Tipo Mas tem aqueles que chegam só naquele vídeo, que aí detonam, né? E é bom que você atrai um público, tanto um público mais jovem e um público também mais velho, né? Não é, seu público não é totalmente jovem, assim, não é pessoal só da sua idade, assim, né? Tanto é que eu tenho dificuldade de dizer assim, de liderar jovens. Eu prego para jovens tranquilamente. Sim. Prego, falo, Sim. consigo conectar com a linguagem deles. Mas a energia que um jovem, um adolescente requer para uma liderança, aí já não é comigo. Tem gente com mais energia aí. Legal. Pastor, vamos falar agora um pouquinho do louvor, né? Porque hoje o seu Instagram, como o senhor falou, é mais voltado ali para o Ministério de Louvor. Como é que surgiu isso aí? Porque você falou que a sua mãe sempre foi do Ministério de Louvor, né? Minha mãe sempre teve um sonho de gravar um CD, sempre foi da área do louvor, da música e tal. E meu pai da pregação. Uhum. E aí, meus irmãos e eu sou filho do meio de 3, a gente foi crescendo em meio a isso. Minha mãe ministrando louvor, meu irmão mais velho primeiro se destacou. Veio eu era meio desafinado, eu não sabia tocar nada. Aí eu fui pra aula de saxofone e tal. Então tem essa história com o saxofone também. Sim, sim. Mas aí com 15 anos, minha voz, com 12 anos, minha voz começou ali, tava no processo de mudança. Aí eu fui, cantei uns playback lá, comecei a gostar. Minha voz rouquinha e tal, deu certo. Aí depois meu irmão mais velho me deu umas dicas ali no teclado, comecei a tocar teclado. Aí eu entrei no louvor da igreja. Então com 15 anos eu comecei a ministrar louvor. Legal. E foi um período muito legal, assim, Deus falando profundamente ao nosso coração. E eu ministrava louvor, não com profundidade bíblica, mas eu conhecia a Bíblia, eu já tinha lido a Bíblia e tudo. E com 18 anos, quando eu estava prestes a ir para o seminário, eu gravei o meu primeiro CD com a minha mãe, um CD chamado Feitos para Adorar, lá em Altamira. A minha mãe realizou o sonho dela de ter gravado CD e tal, então fizemos ali 1000 cópias. Aí eu fui pro seminário, levei algumas cópias e deixei minha mãe com as cópias. Então não dava para sair, para vender, mas para onde ela ia levar o CDzinho e tal. Sim. Mas aí depois eu gravei um segundo CD lá no seminário mesmo, um CD chamado Tu És, com alguns colegas do seminário, que era para vender aquele CD e pagar a mensalidade de alunos que não conseguiam, né, não estavam conseguindo bancar. Foi um projeto bem legal. Que legal. Então com algumas canções que a gente tinha feito nossa lá mesmo e tudo. Então era assim, eu ministrava louvor e tudo. Quando eu chego no seminário, eu não chego com aquela intenção de ser pastor. Sabia que eu tinha um chamado, mas como eu já tinha gravado um CD, aí chego no seminário e gravo outro CD, então meu Deus vai me usar na área da música. Sim. Seja gravando CD, não sei se eu vou viver, se o meu sustento vai vir do pastoreio de uma igreja. Eu acho que vai vir de CDs aí e tal. E aí sempre vinha também aquela mesma coisa. Por que eu tô querendo isso? Será que é fama? Sempre, me ajuda, Deus, sempre vinha, Senhor, me ajuda a sondar minhas motivações para eu não pecar, né? Eu quero fazer a tua vontade. Mas sempre vinha isso, de alguma coisa para além. Além da igreja local. Vou gravar um CD, e aí a minha monografia não era obrigada a defender o TCC. Eu defendi, com alguns colegas a gente defendeu. Meu TCC foi voltado na área da administração do louvor e tal. Só que eu me formei e virei pastor. E fui pastorear. E aí meio que o Ministério da Música, embora eu sempre andei paralelo com o Ministério do Louvor das igrejas que eu pastoreei, mas meio que ficou em segundo plano, porque agora veio a pregação. Entendi. E aí foram 7 anos, 3 anos e meio em Medicilândia, 3 anos e meio em Macapá, em que eu auxiliava no Ministério de Louvor, mas o meu foco era a pregação. Entendi. Né? E no seminário mesmo, o senhor já começou a perceber que o louvor não era só tipo, vou cantar bonito, eu preciso cantar bem. Lá no seminário mesmo já teve essa virada de chave. Lá no seminário, na realidade, quando eu fui pro seminário, eu já tinha uma certa ideia de que porque meu pai, por exemplo, algumas pessoas falavam assim, meu pai não, algumas pessoas, né? Ele tem ciúme de mim, amor, fúria, Deus tem ciúme de nós. Eu não sabia responder esse tipo de pergunta. Tem, não tem? Mas que é bonita, né? Aí o pessoal ia pro texto, não, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúme e tal. Eu falava, mas eu não conseguia lembrar dos versículos. Aí eu ficava assim, perdido. Sim. E aí eu comecei a fazer composições. E aí ficar dependendo dos outros pra ficar analisando as minhas composições, sem eu saber nada se aquilo estava certo, se não estava, aquilo começou a me gerar uma angústia, né? Falei, não, vou me preparar no seminário pra fazer composições boas. Eu pensava nisso, né? Legal. Então eu já chego no seminário com essa ideia de fazer boas composições bíblicas e profundas e tal, mas sem muita noção do estrago que a música poderia fazer na vida de alguém, sem aquela compreensão de que a música servia para o ensino, que Paulo tinha feito isso, então aí foram descobertas no seminário, né? Lá no seminário, lendo uma coisinha ou outra, olha, Paulo utilizava a música para o ensino. Eu falei, caraca, isso aqui é inovador, porque toda vez que eu ouvi falar de música, eu pensava em Davi. Sempre é Davi mesmo. Davi. O que Paulo, um hino da igreja primitiva que Paulo inseriu em sua carta e tal. Aí isso aí começou a encher meus olhos. Eu falei, cara, o negócio é muito mais profundo do que aquilo que eu pensava que fosse, né? Mais. E é uma coisa até que o senhor sempre fala também, e eu já ouvi até em outras palestras, que nem é de gente crente, assim, falando sobre a música, né? Porque a música, ela tá o tempo inteiro no nosso dia a dia, assim. Então a música pode, sei lá, uma música da minha infância, eu lembro até hoje, assim, eu ouço o tempo inteiro, eu sei. Então, assim, a mensagem, sei lá, que o pastor pregou domingo. Nem sempre você vai lembrar detalhes daquela mensagem, assim, mas a música é maçante na nossa cabeça. Perfeito. Então, se você aprender errado, perfeito. Porque todos nós temos esse conceito geral, como você falou, né, da música. Sim. A música, ela ensina, a música é chiclete. Às vezes, a gente que é crente, eu trabalhava na papelaria antes de ir pro seminário. E aí tinha aquelas caixinhas de som que ficavam na rua, às vezes música de baixo calão tocando, às vezes você ficava, meu Deus, tira isso da minha cabeça. Então você sabe, a gente sempre sabe que a música tem esse poder. O problema é que quando a gente vai pra igreja, inclusive ministros de louvor que estão me ouvindo aí, a gente vai pra igreja, a gente tem uma amnésia, assim.
Que aí a gente começa a usar aquela ideia de que o louvor é a preparação para a palavra. Verdade, tem muito isso mesmo. Chegou a música, é o quê? Não, a música é para nos conectar com Deus e preparar o nosso coração para a palavra. A gente não percebe, cara, essa mesma mecânica que existe fora, que existe inclusive no Ministério das Crianças, né? No Ministério Infantil, para ensinar a historinha bíblica ali, com música. Tudo é ensinadinho mesmo. Exato, as mesmas coisas servem para doutrina. E às vezes a gente não tá ligado, que aquela música às vezes rala teologicamente, quando ela não está ensinando heresia, às vezes ela não está ensinando muita coisa também. Então, às vezes, a gente não está buscando a profundidade para aprender, para ser enriquecido. E, às vezes, a gente tem até um preconceito com as músicas do cantor, que são as músicas mais profundas que a gente tem hoje, porque são antigas e tal. Mas se você parar para analisar com um pouquinho de... Tipo assim, não, vou ignorar aqui o estilo. Né? Vou ignorar o estilo, né? Analisa a letra e veja a profundidade dessas canções. Né? E aí você começa a observar, cara, imagina com os antigos. Eu sempre tenho isso comigo também. Sim. Antigamente, tinha uma porcentagem enorme de pessoas que não sabiam ler. Então, trabalhava na roça, fazia aquele negócio todo. E parece que essas pessoas eram mais crentes do que nós hoje. Lendo a Bíblia em grego, hebraico, inglês e não sei das quantas. E tendo a Bíblia em áudio, em vídeo, em tudo quanto é canto. Inteligência artificial agora. Se você quiser replicar Abraão lá, fazer... E a galera de antigamente sabia. Eu penso, por quê? Porque essa galera tinha um cantor cristão. E não era nem porque eles sabiam ler, mas porque cantavam constantemente, costumeiramente, aquelas mesmas músicas com profundidade bíblica. Essa galera era firme na fé, tinha doutrina, amava a Deus profundamente, porque aquilo que eles sabiam de Bíblia é aquilo que eles guardavam das pregações, mas muito mais aquilo que eles que cantavam, que era os hinários, com profundidade. Né? E é muito doido, porque assim, eu lembro que eu, na minha infância, fui criada ouvindo cantor cristão nos cultos domésticos com os meus pais, assim, na igreja, na escola dominical. Então, assim, eu sei muitos hinos do cantor cristão. Aí eu cheguei aqui na fase, assim, mais jovem, assim, adolescente, aí eu começava a achar, nossa, essa música antiga, nossa. Só que aí, com a idade chegando também, assim, né, depois dos 28, por ali, eu acho maravilhosas as músicas de novo, assim, porque é exatamente isso, você começa a entender que elas são muito mais profundas, né, ela vai muito mais além, assim, e são clássicas, assim, tipo, é um negócio que não morre nunca, assim, é impressionante, e serve pra qualquer, você encontra pra qualquer situação. Exatamente. Qualquer situação, desde um velório, um nascimento, qualquer situação você consegue pegar uma música do cantor cristão e adaptar. E a solução, além disso, pra não dizer assim, então quer dizer que a gente vai ter que voltar a música do cantor? Tem, como novas roupagens musicais e tal, mas assim, as composições atuais, elas precisam ter essa profundidade. Então, a gente quer colocar uma pegada nova, quer uma letra nova, uma letra que de repente comunique com os assuntos da modernidade e tal, beleza. Mas que tenha uma profundidade que o cantor tinha. Sim. Né? O que o cantor cristão tem. Tem uma profundidade bíblica. Então, que tenha, com uma nova roupagem, com um novo estilo. Eu vejo o Projeto Sola fazendo muito bem isso, o F-Hope fazendo muito bem isso. A Gabriela Rocha também gravou. Gabriela Rocha, isso. O Fernandinho, acho que também pega algumas coisas. Marco Terra. Assim, tem essas releituras das canções antigas, do cantor. Morada tem feito isso, tem feito isso, da harpa ali e tal. Mas tem também letras novas. Que aí eu falo Projeto Sola, com uma pegada, o F-Hope já com uma outra pegada, mas ainda assim, por exemplo, você vê, tu és por quem a minha alma espera. Tá falando da mulher samaritana de maneira profunda. Sim. A Boa Parte, né? A canção A Boa Parte. E outras canções lindas. Aí, Colossenses Sozinha de Amor, do Marco Teles, que gravou com o F-Hope lá. Lindas. O Paulo César Baruch, o Canto das Igrejas, fazendo releituras sensacionais aí de canções mais antigas também. Percebe que tá vindo uma onda mais das pessoas terem mais cuidado com isso? Porque eu lembro que teve uma época que não tinha mais isso, assim, era mais... Teve uma época que todas as músicas falavam de chuva, e aí, né, eu hoje percebo que tá todo mundo abrindo um pouco os olhos mais pra isso, assim, de que a música precisa ser mais cristocêntrica, precisa ser mais bíblica. Você tem sentido que é uma nova era, assim? Ou será que é porque é o seu público? Talvez, e aí você talvez. Às vezes você recebe mais. Às vezes eu fico nessa dúvida. Às vezes eu sinto que a galera tá com essa preocupação, mas o que falta ainda é filtro. Como assim o filtro? Quando eu vou fazer a análise de algumas canções, essa mesma galera que aplaude as canções do Projeto Sola, que eu posto, que eu indico, que aplaude algumas canções bíblicas, quando eu critico alguma canção muito famosa, que não é tão boa, é pelo em ovo. Às vezes a mesma galera que aplaude quando eu falo alguma coisa, é a mesma galera que não consegue perceber o problema que tem naquela outra. Então, não quer desapegar também, né? A música ela tem muito isso. Se eu chego assim e falo, cuidado com músicas que falam isso. Eita, é verdade, não pode, tá? Mas se eu falo, tá vendo essa música aqui? Essa música que fala disso. Essa não, é intocável, tipo essa. Assim, já tem gente mais bacana que responde assim, essa é a minha música, como é que é? Tipo, a minha malvada favorita, né? Essa é a minha música, ela tem heresia, mas essa aí eu não mexo não, essa aí é clássica, né? Então vamos deixar, tá, na mente da galera. Sim. Mas de boa, sabe? Eu entendo que você tá falando, poxa, mas essa aí tem memórias afetivas, eu me converti com ela. Né? Tem. Minha mãe cantava ela pra mim e tal, então tem algumas questões assim. Porque não é só música atual, tem música antiga também que tem problemas. Assim como tem música atual boa, tinha música ruim antigamente. Então, a gente vê maiorias e maiorias, mas a gente não pode generalizar. Verdade. Então, tinha música ruim antigamente e tem muita música boa atualmente. Mas o que você está falando? Existe muita questão dos nichos. Como eu sou um nicho mais teológico, então, querendo ou não, eu acabo consumindo isso. Mas quando você vai para o popularzão, para os top hits, digamos assim, ainda tem coisas ali
muito triunfalista. Às vezes você vê muito versículo bíblico. É aquela questão que ele fala. Às vezes a música é bíblica, mas não necessariamente cristocêntrica. Como assim bíblica? Ela tá falando... Você vai ver ali aquele perfil de música de cantores, muitas vezes só Daniel, que venceu a Cova dos Leões, muitas vezes, né? Entendi. É só o José, que virou governador do Egito. É só... deixa eu pensar mais aí, né? É só vitória. Sadraque, Mesaque e Abednego ali e tal. E aí você ouve poucas canções do Carregar a Cruz e tal. Então você vê ali... Não tem uma heresia escrachada ali. Não tem. Aquela música tá falando de uma vitória de Daniel. Bacana. Vitória de Daniel, maravilha. A próxima. Ali tá falando da vitória do Davi em cima do Golias. Legal. E a próxima? Moisés que atravessou o mar. Moisés atravessando o mar vermelho. E a próxima música? A próxima música é Josué e as muralhas de Jericó caindo. E a próxima música? Uma cura que Jesus fez. A próxima música? A ressurreição do morto. Tá, não vai ter porque um espinho na carne de Paulo? As pessoas querem que aquece o coração ali, né? Que faz um carinhozinho, assim, não quer... Então a gente vê muito triunfalismo. Verdade. Então não é que o problema é em uma canção específica. Não, aquela canção tá colocando uma parte. A questão é que a gente só tem isso. Né? Aí o risco que eu corro por ser um pouco mais dessa ala mais reformada teologicamente, é também de ir só pro outro lado. Aí eu ando nesse... Porque às vezes quando eu divulgo uma música, que ela está na classe do triunfalismo, aí às vezes eu apanho da minha audiência. Mas essa música aí, ela não tem a ver. Então, essa música sozinha, ela não tá errada. O problema é se cantar só músicas assim. Ela não tem, falar, né? Porque assim, tem algumas músicas que eu até já te falei, assim, sobre a minha história e tudo. Sim. E que, naquele momento, foi importantíssimo pra mim ouvir aquela música, porque era aquilo que eu tava, tipo, realmente precisando ouvir de Deus, assim, um consolo, um conforto, né? Então, faz sentido, assim. Não é que a música tá errada, mas não pode ser só isso, né? A vida cristã tem que ter as duas coisas, né? E aí, por outro lado, também, às vezes, a gente corre esse risco. E eu corro muito esse risco, e a minha audiência também. Da gente falar assim, não, música boa é só música que fala do martírio. Música boa é só música que fala do morrer para nós mesmos. Mas é bíblico também falarmos que Deus ele está ali fazendo provisão no momento da fome, trazendo cura no momento da enfermidade, multiplicando os pães. Então a ideia toda é o equilíbrio. A gente precisa muito do equilíbrio. É difícil, né? Chegar nesse equilíbrio aí é difícil. É porque às vezes você acaba apanhando de um dos lados. Acho que a gente apanha muito na vida também, né? A gente quer mais ouvir. E eu tô buscando esse equilíbrio por conta de ter chegado à consciência num período em que havia muito triunfalismo, teologia da prosperidade, essa teologia coach que a gente está vivendo agora, às vezes a gente fica meio que ressabiado. Aí a gente só quer coisa que fala do morrer para mim mesmo. Então a gente só quer isso, porque tem muito do outro lado. Mas se a gente tentar viver o equilíbrio, a gente consegue ver as duas coisas. Consegue, verdade. Pastor, vamos falar aí, no seu curso no GPS, o senhor fala sobre o ministro de louvor tá perdidinho da Silva, né? Como que isso significa na prática, assim? O que é isso? Ele tá perdidinho da Silva? Eu acho que é o que a gente acabou de falar aqui agora, né? A pessoa fica perdida no sentido de, cara, que música eu vou escolher? Como é que eu vou colocar? Porque o que tá hypado é isso aqui, mas aí o Nathan fala dessas músicas aqui, aí a pessoa não sabe. Não sabe pra onde ir, não sabe o que fazer. Ela não sabe se ela pode colocar essa música que tá falando de uma vitória, de alguma forma. Então, assim, no GPS do repertório, eu falo de uma experiência minha quando cheguei aqui em Brasília, que eu fiquei perdido, né? Meu celular descarregou, eu vim de Macapá é uma capital, mas é uma capital onde você se locomove rapidamente de um lugar pro outro. Então eu não tinha aquele costume de levar um carregador. Sim. Então, porque aqui em Brasília os endereços é muito diferente, né? Por número. É por número e é longe as coisas. Tipo, sai de um lugar pro outro, demora meia hora. Isso mesmo. E aí meu celular descarregou. E eu tinha que encontrar com o corretor pra ver onde eu ia morar, pra onde eu ia procurar uma casa, tava procurando, né? Falei, cara, e agora? Eu tive que parar numa farmácia, pega o carregador e carrega aqui no celular, por favor. A pessoa carregou o celular. Consegui chegar lá no endereço e tal. Quando eu saí de lá, meu celular descarregou, já não ia conseguir chegar na casa que eu tava hospedado, saí perguntando pra mim e pra outro, que foi uma luta. E aí, quando eu não tinha ainda o nicho de Ministério de Louvor, eu surgi lá, eu lancei o GPS, sinal de GPS contrato para falar de evangelismo, como eu falei. Sempre queria ir além do local, né? Então, para falar de evangelismo, você precisa de Jesus, talvez você esteja perdido na vida e tal. E aí, depois que eu mudei de nicho, aí eu pensei, poxa, realmente, tem muita gente perdida na hora de montar o repertório, na hora de ministrar louvor e tudo. Aí surgiu o GPS do repertório para a pessoa encontrar um norte, uma direção, como organizar um repertório. Porque eu também ficava muito assim, às vezes a gente vai naquilo, vamos nas batidas, né? Só pelo gosto, pessoal, tipo, eu gosto disso, e é um perigo, né? Vou nessa que eu gosto, então eu vou naquela que a igreja já tá acostumada, as mesmas. A igreja nem consegue mais refletir porque já tá batida. É verdade, é verdade. Tipo assim, canta no automático, nem sabe mais o que tá cantando, porque de tanto que já repetiu aquelas músicas. Então, a pessoa quando quer ir naquele tipo assim, falando em GPS, aquele momento em que você entra no carro, você queria ir no banco, vamos supor. Mas você começa a fazer o caminho da padaria, que você faz todo dia. Aí quando pensa que não, você foi pro lado contrário, você fala, meu Deus, onde é que eu tô aqui? Aí você tá perdido. Eu tava editando o seu curso, você deu esse exemplo, e aí eu me lembrei que isso acontece muitas vezes comigo, assim, a escola do meu filho é no mesmo caminho da nossa igreja. Direto, ele, mãe, pra onde você tá indo? E eu paro lá na frente da igreja já, meu Deus, eu ia chorar pra escola. E quantas vezes a gente tá cantando assim, já não percebe mais, por quê? Porque aquela música já tá batida. É isso mesmo. Ela já não toca mais pra gente já não para mais pra refletir no que aquela letra diz. Então, como eu falei, a música ensina, ela ensina.
Mas se você deixar ela cair numa rotina, ela vai ficar tão batida ao ponto de acontecer isso, de você ficar perdido enquanto canta a música que você sabe. Caramba, isso é muito Né? sério. E por outro lado, tem aquele perdido no sentido de não saber se aquela música é boa, se aquela música é ruim. E aí eu gosto de usar isso, inclusive eu falo lá no curso também, né? A ideia do GPS de que quando você está montando um repertório para você, se você se perde sozinho. Né? Agora sim, Isso aí, é o que eu falo. é uma das Você precisa saber dirigir. ideias que você trouxe, assim, que é muito sério. Assim. Dirigir. Porque a igreja está no piloto do carona. E se você escolhe errado, ou se você bate o carro, né? Você é responsável por todo mundo. Você está com todo mundo junto com você. Muito sério isso. Então, se você não se prepara, fala assim, mas é só uma música, mas é só um ministério de louvor, cara, a igreja está ali com você. Uma coisa é você ouvir a sua música no Spotify e errar sozinho, aprender errado sozinho. Outra coisa é você pegar aquela música que você gostou e, porque não tem critério nenhum, coloca para a igreja cantar. É como se você tivesse, sem saber dirigir, com uma galera. Aí fala, aí dependendo do tamanho da igreja, isso vai aumentando, né? Sim. Pode ser uma moto, que é você e mais um. Pode ser um carro, que é você e mais 4. Mas aí pode aumentando, pode ser uma van, um micro-ônibus. Um avião. Dependendo do tamanho da igreja, um avião. Aí você tem um cara que ele é muito, às vezes a igreja é grande, ele é um cara bom tecnicamente, né? De repente com você que eu tô falando, é bom na técnica, já gravou não sei quantos CDs, técnica vocal excelente, de repente até famoso, mas não tem conhecimento teológico. Aí faz composição ruim, escolhe canções ruins, aí tá lá numa mega church, conduzindo uma galera, sabe Deus pra onde, porque ele não sabe, ele acha que sabe, mas o que ele sabe é só técnico, é estético. Ele não manja, tipo assim. Muito sério você tá com um avião de última geração, digamos assim, mas você não sabe como decolar aquilo, pra onde levar, como fazer, como pousar. De repente você até conseguiu decolar, mas agora como é que eu pouso? Aí mata a galera. Acaba a gasolina, né? Acaba a gasolina porque não soube o momento certo de parar, de abastecer. Então o GPS do repertório é pra isso, é pra dar um norte para um ministro de louvor. E aí tem o método Cruz lá que a gente usa, né? Você criou o método Cruz, né? Que dá exatamente essa direção ali, né? Do que é importante, né? Todos os passos que você tem que isso, passo a passo. Seguir. Muito legal. E vamos lá. Quando se fala de investir na obra, de trabalhar ali na obra, muita gente fala, não, mas a igreja não está investindo nem em mim. Eu vou me investir, vou estudar, vou aprender mais para quê? Se nem a igreja está dando valor nisso. O que você responde para essas pessoas que pensam dessa forma? Eu acho que a primeira coisa é você demonstrar interesse. Eu, como pastor, eu nunca ia investir em alguém que não dava afim. Tipo, a pessoa não demonstra interesse. A gente chama pra fazer alguma coisa, ele não tá nem aí pra fazer. Vou investir como uma pessoa como essa? Exatamente. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é você, né? Você tá me ouvindo aí. O primeiro passo que tem que dar é a pessoa que tem aquele interesse. Então, o meu seminário, por exemplo, eu fui pro seminário, meu chamado, eu tive com 15 anos de idade, falei pro meu pai, que era meu pastor e tudo, e aí ele foi lá depois, a igreja fez um endosso pro seminário, aí nesse caso a igreja concordou lá em assembleia. Meu pai ia pagar metade das mensalidades, e a igreja ia pagar a outra metade. Né? Então tem algumas igrejas que bancam o seminário do vocacionado todinho e tal. Sim. No meu caso foi meio a meio. Né? Mas assim, a igreja viu em mim. Não era só porque eu era o filho do pastor. A igreja viu em mim vocação. Sim. Né? E eu acho que a primeira coisa é por aí. Então, se você tem pensando em ministério de louvor, né? A gente quer, de repente, instrumentos melhores. Eu vi uma vez algo que o pastor falou, o pastor Zé Carlos lá da PIB. Ele falou, ele comprou uma câmera boa para transmissão e tudo. E eu achei muito interessante o que ele falou. E isso vale para os pastores também. Ele falou, o pessoal aqui já é voluntário. Eles já estão doando o seu tempo, fazendo da melhor forma possível. O mínimo que eu poderia fazer era dar bons equipamentos. E eu, como músico, eu ficava muito triste mesmo. Quando o tecladinho que eu tinha ali era um Cássio para tocar. Né? Aí você vai na bateria lá, é uma que parece umas latas. E aí eu lembro que meu pai investiu na bateria boa da RMV. Até hoje é a mesma bateria lá em Altamira. Né? Aí comprou uma guitarra e um baixo bom. Poxa, há um ânimo tão grande. Sim. Então, às vezes, pastor, talvez você não perceba, mas há um ânimo tão grande. Músico que está me ouvindo deve estar se identificando. Há um ânimo tão grande porque você já não recebe para fazer aquilo ali. É voluntário, você faz com amor. Agora sim, você precisa querer fazer, para que o pastor também se sinta motivado. Claro. Porque uma coisa que meu pai, como pastor, falava muito era isso: a gente compra os instrumentos, aí o instrumento. Não vem pro ensaio. Não vem pro ensaio, às vezes também deixa largado lá. Exatamente. Aí não cuida, né? Compra um teclado caro, compra uma guitarra cara, as cordas enferrujam. Não cuida, a bateria fica lá pegando poeira. Eu quero um instrumento bom, que quero tocar, mas eu não quero cuidar daquele material. Então é uma via de mão dupla. Que é a parte até do zelo, né? Entra o zelo lá do método Cruz, né? As canções precisam ser cristocêntricas, né? Você precisa entender o rumo do culto ali, se é um culto de missões, se é um culto de Natal. Natal, tá chegando. Tá chegando. O de unção, que aí eu tenho trabalhado muito isso no meu perfil, inclusive tem um e-book chamado 30 Ensaios com Deus, que tá... Excelente. Eu tenho entre os meus materiais. Sim. 30 Ensaios com Deus, que vai ajudar no U de unção. Sim. Que é você... Devocional específico para o ministro de louvor, né? E uma coisa que eu falo, ó, galera, não existe um sômetro
Não existe unsômetro. O que é unsômetro? Às vezes, hoje teve unção. E às vezes não teve unção nenhuma. É só o pad do teclado que tá gerando uma atmosfera e parece que é unção. Unção de verdade não tem como a gente medir. Mas você consegue se medir. Né? Na hora que a semana que você vai ministrar, primeiro tem que ser constantemente. Sim. Mas na semana que você vai ministrar, talvez isso precise ser um pouco mais intenso. Buscar a Deus em leitura da palavra, as canções que você vai escolher, ligar pro pastor. A unção também não é, ai Deus, toca no meu coração aquilo que o Senhor tocou no coração do pastor. A gente espiritualiza tantas coisas a ponto de parecer bruxaria, né? Misticismo. Vou abrir a Bíblia aqui e apontar, né? Não, o Espírito Santo testifica, o Espírito Santo faz coisas extraordinárias. Mas assim, ele testifica também, você ligar pro pastor e falar, pastor, qual vai ser o tema da pregação? O que você vai falar? Eu tô pensando em falar isso. Como já aconteceu, às vezes, já aconteceu de ligar pro pastor não saber, né? Ele fala, o tema é esse, eu ainda tô vendo qual vai ser o texto, mas eu tenho sentido no coração de falar sobre isso e tal. Sim. Mas por ali já me deu um norte. E aí no dia ele me falou, o texto vai ser esse. Eu falei, caramba, eu tinha escolhido uma música que tinha a ver. E na ministração eu só adaptei ali. Legal, então, assim, legal. ainda dá pra adaptar muitas coisas, dá pra gente, mas tem que ter essa preocupação, né? E usei de zelo, como você falou, zelo em tudo. Tanto na execução, quanto no cuidado dos instrumentos. Em tudo que você vai fazer como um bom mordomo. Sim. Como um bom mordomo de Cristo, né? Então, assim, essa questão de equilibrar a igreja e você, primeiro você precisa demonstrar interesse. E às vezes esse demonstrar interesse requer um investimento meu inicial. Sim. Né? O pastor precisa saber que eu tô querendo. Então, aconteceu comigo que, por exemplo, lá em Macapá, a gente não tinha recurso. Quando eu comecei a gravar, a gente não tinha recurso. Mas o cara que trabalhava comigo, ele tinha um pouquinho mais de recurso, inclusive é da startup, Jefferson Pinto. Gente boa demais, um amigão, um cara do coração. Legal, assim legal. mesmo. Ele foi lá e comprou a câmera, Canon SL2 na época. E aí ele gravava com a câmera dele, ele levava, e eu comecei a filmar, fazer os cortes. Ou seja, a igreja não tinha condição de comprar, a gente... Porque tem isso também, né? Mas ele demonstrou, sabe? E aquele cara andava do meu lado de uma forma... Até hoje eu sou muito grato. Então, hoje, onde eu tenho alcançado nas redes sociais, começou com uma semente do Jefferson, a câmera dele, tá lá, mas, cara, ele servia com aquele material, com aquela câmera. Né? Então esse é um ponto. Ele demonstrou para mim, de maneira natural, o quanto ele se importava com aquilo, enquanto ele estava disposto a investir e ver a obra de Deus crescer, o reino de Deus crescer. Então, o Jefferson tinha condições, talvez você não tenha condição, o ministro de louvor não tenha condição, mas ele precisa demonstrar minimamente um desejo. E às vezes isso requer um investimento mínimo. A igreja tem um violão, puxa, vou comprar um cordoamento novo, vou colocar. Talvez a partir dali, poxa... A bateria tá com poeira, vou lá limpar. Vou lá limpar, vou comprar. Isso mostra para o pastor, para a igreja, que você realmente está preocupado. E aí, naturalmente, é uma via de mão dupla. A igreja vai acabar investindo também. Pastor, e antes, a gente agora está com o projeto do GPS, né? Mais forte aí. Mas antes do GPS, nasceu Cantar e Ensinar, né? Ele já está grande, assim, né? Já é um projeto maior, assim. O que queimava, assim, no seu coração na época que você construiu? Começou pelo livro ou já foi direto pelo curso? Como que foi? Então, começou com o livro. Lá no seminário, quando eu comecei a pesquisa. Quando eu começo com o livro, a minha pegada era muito teológica, né? Paulo é o cara da teologia, aquele negócio todo e tal. Então eu escrevo o TCC lá, meu trabalho de conclusão de curso. Depois, quando chega aqui em Brasília, eu transformo ele no livro, já melhoro a linguagem, adapto a linguagem. Sim. Então é uma linguagem super acessível para ministros de louvor e tal. Mas é bom de ler. Ele é bom de ler, só que ele é profundo, ele é denso. Ele não é aquela coisa de entrada, digamos assim. Então eu tô falando sobre como Paulo utilizou a música para ensinar a igreja. Eu já vou assim, é uma coisa que eu vejo gente grande da área. Esses dias eu vi uma história, alguém colocou, alguém que na época que eu fazia o seminário, essa pessoa ministrava, velho. Essa pessoa, ela tem uma banda lá de uma pessoa. Caramba. Ela é grande, ela ministrou uma reflexão missiológica. Eu era aluno, eu tinha 20 anos ali, era uma pessoa já, ministério e tal, livro escrito e tal, aquela coisa toda. E esses dias eu tô falando de 5 dias atrás, ela fez um story com o meu livro. Caramba. Ela falando assim dos livros que ela ganhou, falou, esse livro aqui e tal, livros da Tirano Murado, acho que é Ademar de Campos, outros americanos e tudo. E ela filmou o meu e falou, esse livro aqui, como esse livro aqui tem me edificado. Que legal. Cara, isso é muito forte, isso é muito forte. Aí eu falei, aí eu fui lá e repostei. Você vê que a gente sempre tem algo a aprender, né? Todo mundo tem algo a aprender. Então, por isso que eu falo, então esse conteúdo, ele serve para quem tá... Ele não é um conteúdo difícil para quem tá começando. Ele só não é o que a galera que tá começando normalmente busca. Entendi. Porque não, a galera que tá começando, que tá no começo, ela não tá preocupada em, as músicas ensinam, não é isso? Ela tá preocupada em ministrar com segurança, né? Como parar de tremer, como escolher as músicas certas, como a gente falou no GPS. Então, aqui, como eu já era ministro de louvor, já estava num nível um pouco mais avançado, eu queria que a galera entendesse, olha, aquilo que o ministro de louvor muitas vezes fala, e fala com segurança, mas errado, tipo assim, vamos passar agora para a parte mais importante do culto. Né? Nossa, é mesmo, falam muito. Agora é a hora da palavra. Tipo assim, poxa, não teve palavra em nenhum momento agora. Caramba. Tipo assim, então, as músicas, então mostra-se como não se havia muito critério bíblico para música. Ó, se a gente cantar afinado, cantar bonitinho, e preparar o ambiente, escolher música e legal, preparar o ambiente para a palavra, tá tudo certo. Como se aquele momento não fosse palavra cantada. Então, o meu objetivo aqui é de desmistificar isso e mostrar como na história da igreja sempre houve muita importância para o conteúdo da música. Sim. Eu coloco aqui frases como do John MacArthur, por exemplo. John MacArthur faleceu recentemente. E ele é um baita expositor bíblico, ele é um baita pregador. Então, como é o John MacArthur que está falando, eu gosto sempre de citar essa frase aqui. Ele diz assim, ó. Gostem ou não, compositores são professores. Muitas das letras que escrevem serão muito mais enraizadas, profundas e permanentemente nas mentes dos crentes do que qualquer coisa que pastores ensinem do púlpito. Isso é um pregador que está falando isso. Depois tem um outro do Walter McAllister.
A doutrina de muitas pessoas é mais formada pela música que cantam do que pela mensagem que ouvem. Frequentemente gravam as músicas, decoram, lembram-se delas e não da Bíblia. Certamente não se lembram das pregações que se tornam uma espécie de adendo. Então, surge o livro com essa bagagem teórica profunda. E aí depois vem o método prático, porque eu já desenvolvi um método nas igrejas que eu pastoreava e tudo, né? Mas depois a gente consegue sistematizar, colocar nomes, né? Isso com vocês aqui, esse trabalho juntos, Verdade, né? verdade. De tipo assim, isso aqui o pastor faz, então vamos dar um nome pra isso aqui. Aí a gente começou a dar nomes, né? Aí veio a canção Cordão, a canções Imã, que é as canções que tem a ver com a pregação, coisa que eu sempre falei, mas eu não tinha dado um nome, não tinha batizado. Aí veio canções Imã, canção Cordão, que são as canções coletivas, que realmente congregacionais, canções que falam, por exemplo, eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um meu irmão. Então, coisas que falam do nós, da coletividade. Porque hoje tem muita música voltada pro eu, e não que seja heréticas, não é isso. Porque tem muitos salmos também que são voltados pro eu. Mas se nós estamos falando de um culto coletivo, é importante que tenha de 5 canções, pelo menos 2. Cara, e isso explodiu minha mente de um nível, assim, porque é tão engraçado isso, que às vezes a gente pensa, esse conteúdo do pastor é só para o ministro de louvor, é só para o líder de louvor, é só para o integrante de louvor. Mas aí, analisando bem, é para todo mundo, para todo crente que escuta música. Exatamente. Porque, assim, eu fui muitos anos no Ministério de Dança, e é muito também pro Ministério de Dança também, porque a gente precisa saber escolher as músicas para dançar também. Então, assim, minha mente explodiu com isso, assim. E aí, uma das coisas que o senhor falou foi isso, assim, essa questão do coletivo, né? Que as músicas do eu ali, deixa pro seu devocional ali, né? Da sua intimidade ali com Deus. E eu falei, cara, isso faz muito sentido. Faz muito sentido, assim. Mas eram coisas que, realmente, eu só aprendi depois de conviver muito com o senhor. De pegar os seus conteúdos ali. Eu vou editando e vou aprendendo, né? Então, assim, é muito legal isso. E aí, explodiu a minha mente, né, que eu entendi que não era só para o Ministério de Louvor, não era só para o ministro de louvor. Isso é muito bom. E aí tem as canções-chave, né, que tem a ver com o momento da liturgia, aquele negócio todo. Então, assim, o método, o livro, ele é muito bom porque ele ensina essa parte teórica, e o método em si veio depois, é muito mais robusto e prático, né? Muito mais robusto e prático, porque... mas aí, por isso, veio a necessidade do GPS. Já ia entrar nele também, né? Aí veio a necessidade do GPS, porque... Entendendo assim, o que as pessoas estão buscando. Porque às vezes quando ela entra, ela fala, esse assunto é muito denso. Não é necessariamente isso, eu quero um pouco mais de segurança. Porque embora ela vá ter segurança para ministrar, quando ela entendeu cantar e ensinar, mas o GPS... É um conteúdo mais prático mesmo, direto, para quem preciso de uma coisa rápida aqui agora, cheguei... O curso é rápido e ele ensina uma forma... O método Cruz é uma forma mais prática, digamos assim, e que envolve a vida devocional, que inclusive é uma preocupação de muitos ministros de louvor. Aqui eu não falo necessariamente sobre isso, no cantar e ensinar. Eu falo de uma coisa mais robusta para o ensino, é doutrina. Aqui é praticamente um seminário teológico para ministro de louvor, o que eu ensino aqui. Quase isso, né? Legal. Já o GPS é aquela coisa realmente mais prática para quem tá querendo ali uma coisa... Inclusive, o cantar e ensinar, a gente até ficava assim, né? Será que ele não é para os pastores, assim, né? Porque a gente achava bem profundo mesmo. Isso. Então, assim, às vezes até o pastor, para poder cobrar isso do líder, do ministro de louvor, ele precisa também ter esse conhecimento, assim. Ele precisa seguir essa linha de raciocínio. Então, a gente também ficou nesse pensamento, né? Para quem realmente é direcionado, né? E, na verdade, é para ambos, para o pastor e para o ministro. Pra todo mundo, eu acabei de falar. Pra todo mundo. É para todo mundo. Se você é crente, se você ouve música, é para você. Então, assim... É pro nicho cristão, no contexto geral mesmo, assim, né? Porque a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente passa pros nossos filhos, né? Às vezes eu tô lá em casa ouvindo música e o Joaquim e o Vicente, eles aprendem muito rápido ali as músicas, né? E aí eu fico assim, gente, eu tenho que tomar cuidado com o que eu coloco aqui pra eles ouvirem também, porque se for uma coisa errada, né? Eles aprendem e aí aprende errado também. Então, assim, é pra todo mundo. E eu fico impressionado, sabe, Lara? Eu fico impressionado ainda, porque eu lembro que na época eu tava defendendo o meu TCC, eu tô com 35 anos hoje, eu tinha 22. Os professores que estavam na banca, esse conteúdo do Cantar e Ensinar, né? Os professores que estavam na banca ficavam assim, impressionados com a pesquisa. Eu ficava assim, caramba, eu achava normal pra mim, que eu tô começando teologia, mas ver pastores, professores impressionados com a profundidade do conteúdo, e como até hoje eu observo pessoas, esses dias o Paulo César Baruch falou, né? Lá na igreja que eu tô indo, em Cuiabá, ele falou, os irmãos estão recebendo o Natan, que é alguém muito importante, seu ensino é muito importante no cenário nacional. Eu falei, cara, às vezes eu não tenho noção, acho da profundidade, porque como eu tô ali envolvido nas pesquisas, às vezes eu tenho aquela sensação de que não, tem muita gente grande que já descobriu aquilo que eu descobri. E às vezes eu percebo que talvez não com esse mesmo olhar. Talvez tenha chegado a outras descobertas, tudo, mas cada um tem uma pesquisa específica, né? Verdade. E essa minha pesquisa eu tenho percebido assim, às vezes eu me impressiono, falo, poxa, é algo novo pra você? Não é novo, não tinha visto ainda. Poxa, que bacana, né? Legal. Eu fico muito feliz em ser instrumento de Deus para abençoar as pessoas nesse sentido. Com certeza. Aí, enfim, a gente entrou na questão do GPS, né? Que o GPS nasceu exatamente para suprir essa necessidade de ser algo mais prático, né? Mais rápido. É um curso mais acessível também, né? Sim. Em relação ao financeiro, assim. Exatamente para que mais pessoas, assim, a ideia foi essa, né? A gente queria que o seu conhecimento chegasse mais pessoas, assim. Então, a gente tentou deixar
o mais prático possível, o menor possível. Sim. É um curso pequeno, é gostosinho de assistir. E eu gostei muito de gravar ele. Eu tive a mesma sensação. Assim, cara, eu gostei muito de gravar, assim, por ser direto, bem divertido, né? E bem claro, assim, muito claro. Sim, sim. Porque às vezes quando o conteúdo é meio denso, ele gera comparações, essas analogias que você fez, assim, fica tão claro na nossa cabeça, assim, eu assistindo, assim, eu falei, meu Deus, é coisa tão simples, assim, que... É porque eu acho que o Cantar e Ensinar, ele gera muitas reflexões. Sim. Ele tem uma parte muito prática, a pessoa, mas ele gera muitas reflexões por ser profundo, por ser teológico. O teológico, ele gera muito, caramba, eu vou ter que repensar isso aqui na minha vida. Exatamente. Então ele é muito profundo nisso, em mudar uma coisa, assim, de longo prazo na sua vida. Sim. O GPS do repertório, ele é prática e direta, coisa que eu vi aqui, ele já muda aqui. Ele é introdutório mesmo, né? É uma introdução para... É tipo assim, cara, é verdade, vou mudar isso amanhã. Exatamente. O Cantar e Ensinar, ele é uma coisa, um transatlântico sendo direcionado. O GPS do repertório, não. Eu tô precisando de preparar um repertório para domingo, eu peguei o curso aqui hoje, poxa, de domingo já tô aplicando. Sem problemas. Esse outro aqui não, ele já envolve uma estrutura da igreja, né? De um ministério. Então, é preciso os dois, mas o GPS do repertório é aquela coisa, poxa, agora. E o GPS, eu vou dar até um spoiler aqui, que a gente ainda quer deixar ele ainda mais prático, porque a gente tem um projeto de criar uma planilha, né? Sim. Que vai facilitar ainda mais esse percurso da pessoa de escolher o repertório. E que já tá sendo desenvolvido. E tá bonito, hein? Tá legal. Tá show, hein? Bem animado com ela. E aí, assim, é um projeto que já está saindo do papel, né? E quem adquirir aí vai ter direito a esse suporte, né? É uma ferramenta, vamos dizer assim, uma ferramenta que vai facilitar ainda mais. Então, assim, ele é um facilitador. O GPS, ele é realmente um facilitador, assim, para quem tá começando ali, para quem às vezes já tá há muito tempo, mas que tá muito perdido, assim, né, na hora de montar um repertório, quer melhorar isso, né, na sua caminhada ali na igreja. Sim. Tá, e aí o senhor já falou mais ou menos como é que foi para entrar no digital, né, foi, né, lá nos primórdios, como diz o outro, né, eu desmatei, assim. Sim. Então foi bem lá no início. Eu ia te perguntar se isso era um chamado ou se foi uma necessidade, mas como o senhor falou, é um chamado mesmo, né, você vê que isso tá dentro do senhor mesmo. Inclusive, quando você estava falando aí sobre você ter mais esse lado evangelístico, eu fiquei pensando no Crente Viral também, que é um outro produto, né? Cheio de produtos aí. Exatamente. Que é também um produto pensado nisso, né? Exatamente. O Crente Viral, ele surge com uma forma de mostrar as estratégias que eu utilizei no meu perfil, né, do Nathan Bezerra, voltado para o Ministério de Louvor. Só que ao mesmo tempo é esse quê evangelístico, tipo assim, e hoje eu já não tenho mais essa crise de fã ou não, eu já estou entendendo o propósito da coisa. Porque Jesus disse, ide fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo o que você tem ensinado, né? Ele vai dizer lá em Atos também, serão minha testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, tipo assim, a mensagem precisa chegar. Né? E assim, acho que a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é não querer usar a mensagem para fazer fama. Mas pode ser o contrário. Que talvez essa fama seja uma consequência natural da mensagem indo. Sim. Eu vejo muito Hernando Dias Lopes, por exemplo, ele chega a vários lugares mantendo a humildade, a simplicidade, e o cara tá pregando a palavra. Né? Eu acho que o que a gente precisa tomar cuidado é isso. Minha oração tem sido, Senhor, só guarda meu coração. Só guarda meu coração. E eu tenho percebido isso, né? A mensagem chegando longe, pessoas sendo edificadas. E esse mesmo anseio que eu tinha, eu nem cheguei a comentar aqui, mas tipo assim, coisa que eu tava lá na minha igreja local, e a nossa denominação Batista Nacional tem as campanhas de oração, 40 dias. E algumas vezes eu tinha tentado escrever devocionais e mandar. Poxa, primeira vez que um devocional meu apareceu numa revistinha de 40 dias de oração, né? Que a minha denominação participou. Eu falei, cara, eu fiquei tão feliz porque era tipo assim, eu estou abençoando mais pessoas do que as pessoas aqui da minha igreja local. E aí quando isso vem para a rede social, isso ganha uma amplitude, porque até mesmo lá na igreja local onde eu passava Medicilândia, os professores da igreja, tinha professores na igreja, me chamavam para palestrar para os professores. Eu muito novo ainda, uma vez uma professora já idosa chegou, nunca imaginei que alguém tão jovem poderia nos trazer um conteúdo tão rico. Legal. Falei, poxa, que bacana, né? Eu, pastor jovem, no começo do meu ministério, abençoando professores, pessoas já com vivência, muito conhecimento científico, né, e tal. Aí eu vou para Macapá, tenho essa possibilidade de servir a minha convenção como devocional, e hoje, há 5 anos, eu sirvo como coordenador de comunicação da minha convenção. Né? Aí, para além disso, vem nas redes sociais, eu começo a aplicar, eu estudo e tal, vejo, e aprendo, e aplico métodos e técnicas. Eu não cresci de maneira... foi sorte, oração e jejum, digamos assim. Eu apliquei um método para que as mensagens chegassem. A forma de começar o vídeo, a forma de terminar o vídeo. E tudo orgânico, né? E tudo de maneira orgânica. Tipo assim, não teve um impulsionamento financeiro, né? Tudo orgânico. E isso, o Crente Viral, então agora a gente explica, né? Assim como na homilética, para quem é pastor aí que tá ouvindo a gente, assim como na homilética você precisa de uma introdução para atrair a atenção, porque por mais que na igreja a pessoa não vai sair e te deixar falando sozinho, que é o que acontece na internet, a pessoa te deixa falando sozinho e pula o vídeo. Por mais que a pessoa na igreja ela não te deixe falando sozinho, mas existe uma técnica na homilética que é a introdução, para você prender a atenção da pessoa, porque senão ela divaga, ela vai pensar no boleto que ela tem que pagar na segunda-feira, no filho que ela tem que levar na escola, e você tá ali falando para poucas pessoas se você não utilizar também uma técnica de prender a atenção. Então por isso na homilética a gente tem a introdução, tem o desenvolvimento, tem o apelo, né, a conclusão. Então eu utilizei isso no Crente Viral, a homilética viral, que é o método, né? O gancho, que é como você começa um vídeo, que seria a introdução do sermão. O desenvolvimento,
Que é o conteúdo em si, que é o conteúdo em si, é como se fossem os 3 pontos do sermão ali, né? E o apelo, que é quem quer aceitar Jesus, é a CTA. Você precisa chamar a pessoa para fazer alguma coisa, para te seguir, para curtir o vídeo, para marcar alguém. Para marcar alguém e tal. E isso é só um detalhe. Então tem muita coisa que, como eu saí de 5 mil seguidores para quase 180 mil agora, com essas técnicas, o crente viral é isso. E é fazendo com que, não buscar fama, seguidores, mas fazer com que essa mensagem vá mais longe. Que a gente se sente realizado quando a gente... Esse, né? A gente se sente realizado quando a gente vê mais pessoas sendo edificadas, abençoadas. Você realmente sente aquela sensação de, poxa, eu tô cumprindo o ID de Jesus e tô usando da melhor forma possível, as técnicas possíveis, estou me esforçando para isso e investindo também financeiramente para que isso aconteça. Inclusive, o Crente Viral tem um Instagram próprio, tem né? um Instagram agora. Vou deixar marcado aqui o Instagram do Crente Viral. Viral. Que lá ele vai dar muitas dicas de como fazer isso. E é legal porque, como é um Instagram novo, né? Que foi criado agora, vocês vão começar a acompanhar o crescimento dele de novo. De novo, agora com o Crente Viral. Agora é real, assim, todo mundo vai estar acompanhando junto. E quem quiser aprender tá muito convidado, né? Pra estar seguindo lá. Muito. E tanto pra área da música, porque assim, uma das coisas que eu senti limitação quando eu fechei o nicho pra ministro de louvor, porque como pastor, eu quero falar de outras coisas. Exatamente. Para além de música. No meu perfil eu falo por quê? Porque o músico cristão, ele precisa conhecer a Bíblia. Precisa. Então eu tô lá fazendo campanha de leitura bíblica, Bíblia toda, porque o ministro de louvor precisa conhecer a Bíblia para fazer composição, para poder escolher boas músicas, então ele tem que estar ali. Mas às vezes cortes de pregações que não necessariamente estão envolvidos com música. E aí lá no Crente Viral eu vou poder fazer isso, inclusive fazer da forma certa. Então você vai aprender lá a maneira como você tem que fazer, que eu vou ensinar o passo a passo, mas também você vai ver exemplos. Às vezes eu vou só colocar um vídeo lá e deixar, e você vai ver, é assim que eu tenho que fazer o meu. E aí vai você vê tudo. Aproveitar o Instagram do Crente Viral para levar essa mensagem também. Para levar essa mensagem também. A partir do Crente Viral, vou estar evangelizando e ensinando a evangelizar ao mesmo tempo. Exatamente. Então vai estar se realizando aí também. Muito bom. Exatamente. Mas segue lá o Instagram, porque ele vai dar muita dica aí. Você que é ministro, que é pastor e que quer crescer também no digital, a gente sabe que hoje quem não tá no digital tá muito perdido, assim, né? Porque não tem como, não existe mais um mundo sem o digital, né? É verdade. O digital tá aí. E todo mundo tem que se adaptar a esse novo estilo de vida. Né? Se Paulo tivesse Instagram, é claro que ele ia usar, né? Com certeza. Porque Paulo era estratégia, se a gente for parar pra pensar nisso. Quando Paulo ia plantar uma igreja em Corinto era a capital da Caia. Éfeso era a capital da Ásia Menor. Né? Então, quando você começa a observar as cidades que Paulo ia, era estratégico por quê? Porque era rota comercial. A galera saía do interior e ia para aquelas cidades para fazer compra. Então chegava lá, tinha uma igreja plantada. Então era a palavra de Deus sendo pregada de maneira estratégica nesses grandes centros, nesses grandes pontos. Então hoje, onde é que as pessoas estão? Até a própria igreja sempre usa a estratégia. Qual é que era? A praça central da cidade, no domingo, 3 horas da tarde. Verdade. Domingo, 3 horas da tarde, a galera tava ali tomando picolé e tal. Hoje em dia, as pessoas estão nas redes sociais. É isso mesmo. Todo mundo tem lá um Instagramzinho. E aí que você fala assim, mas... Não, e hoje... As pessoas não estão na rua mesmo, né? Não a estão. Coisa mais difícil é E aí as pessoas estão em seus assim. apartamentos. Ela se sente incomodada se você ficar tocando a campanha para entregar um panfleto. Mas ela não se sente incomodada se ela tá rolando o feed e vê um post de um amigo dela. É isso mesmo. Porque ela vai rolar o feed aqui, aí vai de repente... Por mais que você não seja grandão, famosão, mas, cara, se você tá utilizando a técnica certa, você vai até crescer. Mas aquelas pessoas que te seguem, os seus amigos, né? Que às vezes ele não vai receber bem um panfleto, mas ele tá ali, ele passa, ele te segue. E aí ele vê um post seu utilizado para chegar mais longe. Porque ainda que ele te siga, não vai aparecer de qualquer forma para ele. Você precisa usar a técnica certa para chegar para ele, né? Isso é muito o algoritmo sério, só vai entregar para ele se você utilizar as técnicas certas que eu ensino no Crente Viral. E aí quando ele vê lá, falou, caramba, essa palavra é verdade e tal. E aquilo ali começa. De repente, uma mensagem no direct, poxa, uma curtida, um comentário. Você começa a perceber, poxa, olha, a mensagem tá chegando. Legal. Né? Então, são coisas que nas redes sociais você consegue evangelizar. Né? É igual você falou, não importa se você vai, sei lá, ter 1000 pessoas vendo ou 2, porque o importante é a palavra chegar. É a palavra chegar. Então, e chegar nos seus conhecidos, assim, sem você ter aquela sensação de que é seu chato, entregando. Naturalmente ali o algoritmo vai entregar pra ela. É isso mesmo. Pastor, aí a gente começou a trabalhar juntos, né? Como foi pro senhor? Porque até então você trabalhava sozinho, né? Você já tinha um curso, né? Pra tentar ensinar, a gente meio que reestruturou ele de novo. Até uma coisa engraçada que o senhor tava falando aí no início, sobre você ser bem divertido, engraçado. E aí eu lembro quando você trouxe o curso pra gente, que eu assisti, eu falei, mas... Não era o Natan que eu Não, o Natan não, tem alguma coisa errada aqui. Porque ele era bem sério, assim, bem certinho e tudo. E a gente falou, não, a gente precisa trazer esse Natan que a gente conhece, que é isso que conecta mesmo com as pessoas, né? E até eu lembro que quando a gente começou aqui na agência, a gente estava bem no início da agência, e a gente fez o convite, veio aqui, a gente conversou e tudo, eu lembro que até falava pra ele, meu Deus, o que a gente vai agregar na vida dele, né? Ele já estava grande já, então a gente falava, como é que a gente vai conseguir ajudar? Mas como é que foi isso aí pro senhor? Vocês agregaram demais. Primeiro assim, porque quando surgiu o Olimpinas, eu já estava me soltando nas redes sociais. Mas o vídeo, quando eu gravei, eu só gravei o curso, né? E eu não sabia como tornar aquilo prático. Eu vi as pessoas, sempre tem um negócio prático. Aí vocês falando, né? Tem que ter ali o ponto de mudança. Pessoas que conseguiram aplicar. Eu falei, mas como é que a pessoa vai aplicar o livro? Ele é teórico. É uma mudança de mente. Tipo assim, é só entender que as músicas ensinam. E começar a colocar música boa. Pronto. Mas aí vocês me mostraram, não, Natan, pastor, a gente tem que ter uma parte prática. Objetivo, né? Como é que a pessoa vai colocar isso na prática? Ela sabe que ela tem que colocar em prática. Agora, como ela vai colocar? Então, o curso é o como. Só que o curso que eu tinha gravado antes não era o como, era só
o quê? Que era o que eu falava, que é o que eu falo no Sim. livro. Eu mudo a mentalidade da pessoa aqui no livro e eu só repliquei o curso no livro. Entendi. O livro no curso. E aí, esse ar de autoridade, né? E aí, que como você já tava fazendo videozinhos engraçados na internet, não parecia ser eu. E a gente vem, então, grava o segundo curso, agora não só com a parte teórica, mas também com a parte prática. Sim. Eu mostro o que tem que fazer, mas como tem que fazer. fazer no curso. Aí, né? Como você vai agora mudar isso na igreja, mudar esse transatlântico, como eu falei, mudar a cultura da igreja, a mentalidade da galera que às vezes acha que não tem problema. Então, o GPS, eu ensino como fazer de maneira rápida. Aqui no Cantar e Ensinar, eu vou ajudar a mudar a mentalidade daquele ministro de louvor que tem resistência. Por que essa música pode e essa não pode? Fala de liderança. Fala de liderança, muita coisa, como eu falei. É uma cultura. Aqui no Cantar e Ensinar eu falo de cultura. E é uma coisa muito mais profunda e densa. O GPS é uma coisa rápida e que vai agregar demais também para quem quer uma coisa mais ali de imediato, né? Mas trabalhar com vocês foi rico demais para eu poder conhecer o meu público. Eu não conhecia muita gente que me seguia. Tava só me seguindo porque o vídeo era engraçado, tava me seguindo porque realmente queria mudar. Sim. Então vocês agregaram isso de uma forma tal que eu não conseguia também. Assim, eu sempre também tinha aquele peso de dizer, eu tenho que gravar o curso, fazer o conteúdo, organizar o site. Eu não sei fazer site, não sei fazer nada disso, não tenho estratégia para dimensionar o meu público. Então vocês chegaram com toda essa bagagem e que, caramba, foi muito bacana, assim. A organização também, como eu tinha muito vídeo viral, digamos assim, eu sei como fazer o vídeo viralizar, mas vocês me ensinaram... Que precisa ter um vídeo de profundidade. O vídeo de profundidade, porque senão a pessoa chega a rir e fala assim, ele é um humorista engraçadinho, cadê a profundidade dele, né? E as pessoas... E realmente, eu tenho muita profundidade, assim, com aquilo que eu aprendi, né? Não tanto quanto eu gostaria, porque eu tenho 35 anos, então tenho muito a me aprofundar ainda. Sim, mas é isso mesmo, a vida é isso, né? É como você falou, parece um velho... Como você falou, não, eu falei, né? Não bota essas palavras na minha boca, não, Eu não falei nada, eu não te chamei de velho, não tem nada disso. Sou velho. Foi o irmão da igreja Macamá que falou. Eu sou um velho no corpo de um jovem. Então tem vivência, tem muita maturidade, então tem muito o que ensinar. Mas não conseguia demonstrar naturalmente isso. Tinha ali uma análise das canções, mas às vezes essa análise por si só gerava, tipo assim, uma forma de uma muleta. Ah, não, eu quero ver se essa música é boa. Deixa eu ver o que o Nata falou. Mas eu não estava ensinando como. Então eu preciso não só dar o peixe, eu preciso ensinar a pescar. E vocês me ajudaram a mostrar como ensinar essa galera a pescar, né? Então a parceria com vocês, assim, tem sido muito eficiente, né? Tem sido sensacional. Graças a Deus. Pra gente também. A gente gosta muito, assim. Acho que realmente deu muito match e funciona muito, assim. Então pra gente também é muito recíproco. Amém. Esse sentimento. Pastor, falando agora então de venda no digital, né? Que é o que a gente te ajuda a fazer, a vender seu produto no digital. Qual que é a maior dificuldade de vender pro nicho cristão? Porque assim, rola um pouco de preconceito com pastores que têm curso na internet, que vendem coisas na internet. Porque a gente tem muito assim, as pessoas falam, pastor, agora é mercenário, agora você quer ganhar dinheiro e tudo. Quando que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que pagar suas contas. Mas tem um certo preconceito quando se trata de pastor, né? Como que o senhor enxerga isso? Como que é isso pro senhor, assim? Então, infelizmente tem muito isso, né? Sim. Parece que tudo agora se tornou... Quando você começa a trabalhar na internet e vender os cursos, parece que abre uma outra caixinha na cabeça das pessoas. Esquece que a gente sempre comprou a Bíblia. Sim. Porque tem um custo de edição, tem um custo de gráfica, tem profissionais envolvidos naquilo, designers, tanta coisa, livros. Sim. Sempre comprou livro. Tradutores. Tradutores. Ou seja, existe todo um custo para que aquilo possa se desenvolver. Sim. E aí quando vem a gente que tem todo um arcabouço, um trabalho, e aí quando a gente fala sobre isso, né? Para que esses cursos com essa qualidade cheguem nas pessoas, precisa do tempo de vocês, da equipe de vocês, né? Do meu tempo, do meu conhecimento. Envolve tantas coisas que... parece que agora ele é mercenário. Agora, como é que as editoras poderiam fazer bíblias, construir bíblias? Porque o nosso tempo também tem um valor, o tempo que nós estamos gastando em preparo para essa questão toda. Além disso, tem o fato de que muitas vezes as pessoas que estão reclamando, por exemplo, não valorizam quando recebe de graça. Porque a gente está cheio de YouTube, cheio de vídeo no YouTube de graça. A gente tem que ficar mendigando para a pessoa assistir e curtir muitas vezes. Agora, se ela paga, ela entende a necessidade daquilo e paga, ela vai valorizar. Ela vai... primeiro, o custo por si só, ele é justificado porque é um trabalho. Mas ainda assim, aqueles que adquirem vão valorizar quando pagarem. E isso acontece naturalmente com todos nós. Né? Se você ganha um ingresso de um show, fala, se der, eu vou. Se não der, agora, se você pagou 60, 70 reais, 10 reais, que você vai. Tô com dor de cabeça, eu tenho que fazer valer. Tem que fazer valer esse dinheiro. Vou lá, vou rir um pouco, se for um show de humor, de comédia, que seja. Sim. Então, um curso, você às vezes... É um curso muito bom e você tem noção de que ele é bom, mas você às vezes só vai assistir se você tiver pago por ele. É isso mesmo. Então tem muito isso. Agora, eu lembro que eu sempre acompanhei muito o Douglas Gonçalves, né? Enquanto ele estava ali fazendo os vídeos abençoando as pessoas, tudo no YouTube, quando ele começou, eu lembro, a primeira vez que ele lançou na mesa os primeiros cursos, aí eu vi algumas pessoas deixando de seguir, ele virou mercenário, e naquela época eu falei, cara, esse pessoal não tem noção do que fala, não tem ideia do custo, de tudo que ele tá fazendo, porque na época o Douglas Gonçalves deixou de trabalhar pro pai dele, ele era designer dos DVDs do pai dele, o pastor José Gonçalves, né? Então ele começou meio que trabalhar por conta própria para que o Dizascope
Disascope pudesse ir além. E como vai hoje, Douglas, antes de você fazer um vídeo por mês no YouTube e fazer post no Twitter. Hoje você vê o que é o Disascope por conta desse desprendimento e por ter conseguido viver disso. O tanto de livro que ele está conseguindo produzir, bíblias, vídeos, cursos, tanta coisa. E o Visão no Reino, quando eu lancei lá que eu falei no começo, eu me inspirei no Disascope. Então, cara, é muita inspiração para mim, assim, o que o Douglas tem feito. E graças a Deus que ele tem abençoado tantas vidas, não só ele, tantos outros ministérios. Eu vejo o Bibotal, que 2 dedos de teologia e tal. E eu louvo a Deus por ter mandado vocês para trabalharem comigo nesse sentido, para me ajudarem, como vencer barreiras como essa. Até lidar com isso, até né? lidar com isso. Porque eu lembro que até você tinha um pouco isso também, né? Eu tinha esse e a gente falava, não, o que vão pensar, né? O que vão pensar de mim e tal. Tô vendendo. Embora eu já tivesse essa mentalidade, mas, por exemplo, para falar de vendas, eu sempre tive muita dificuldade. Essas barreiras têm caído naturalmente. Mas a gente fica assim, como eu vou falar, né? O que as pessoas vão pensar? Então sempre tive muita preocupação. Mas graças a Deus, sempre vai ter pessoas mesmo que vão querer. Jesus foi chamado de comilão, de beberrão, porque estava sentado, né? Jesus falou, vem João Batista e vocês dizem que tem demônio, porque não come e não bebe. Ele jejuava, andava lá com roupa do deserto. Sim. Aí vem Jesus sentando com pecadores e comendo e vocês chamam, Jesus dizendo, vem o filho do homem e vocês dizem que ele é comilão e beberrão. Então, tipo assim, sempre vai ter gente criticando. Não vai ter como agradar todo mundo. Sempre vai ter. Como. O importante é você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, independente do que as pessoas vão falar, né? Porque assim, mais vão ser os que vão pegar aquilo ali, vão ser abençoados com aquilo ali, do que os que vão criticar. Os que vão criticar, eles só estão ali para isso mesmo, verdade, né? Então, é verdade. É fechar os ouvidos para isso aí, mesmo que for bom, a gente, obviamente, vai, né, procurar melhorar e tentar achar uma solução, mas o que for... E uma dificuldade que eu vejo, além dessa questão da mentalidade no que diz respeito a cristãos vendendo produtos evangélicos, é às vezes aqueles que, não, super de boa, não tem problema nenhum, mas que tem que comprar a igreja. Eita Deus. Inclusive, eu vou contar uma história sobre isso. Eu e o Eli, a gente tava lá na igreja, esse ano a gente quer assumir um departamento específico lá da igreja, e a gente começou É impressionante que o algoritmo já entendeu, a gente nem assumiu ainda o ministério, a gente nem tá certo ainda, ninguém nem votou se a gente vai mesmo assumir, mas o algoritmo já entendeu, já começou a mandar um monte de curso na área, né? Sim, sim. E aí, mandei um desses cursos pro Eli, falei, olha que legal esse curso aí. Ele falou, mas eu acho que essa é a igreja que tem que comprar. Eu falei, não é possível não. Olha aí. Daí eu falei com ele, eu falei, natural, né? olha só, tem ministro de louvor falando desse jeito aí do curso do pastor. Aí ele, nossa amor, realmente comprou o curso na mesma hora, e eu comecei a rir, eu falei, cara, como que é um pensamento real, assim, tipo assim, as pessoas realmente acham que a igreja que tem que investir, enquanto que o ministério ali é individual, eu que estou me predispondo para a igreja, né? Então, assim, é igual você falou, as ferramentas ali, o que eu vou precisar ali, sim, a igreja é patrimônio da igreja. Sim. Mas o meu conhecimento, estudar para fazer o melhor para Deus, sou eu que tenho que investir, tem que sair, tem que me custar algo, né? Não, e outra, e ainda que de repente você fala assim, poxa, eu quero tanto, tô sem condições. Aí você vai falar, pastor, poderia investir nisso aqui? É importante para mim. Eu vou estudar, né? Mas se não, esforço, não, e outra, e ainda assim, eu tô falando se você não tem condições mesmo e quer fazer exatamente, muito. Porque às vezes é um... Não, o GPS é super acessível, o preço do lanche. O GPS do repertório. Inclusive, a gente pensou no GPS diminuir o preço, né? Fazer um custo mais acessível, exatamente pensando nessas pessoas, que a gente sabe que tem gente que realmente não tem condição, né? Então, assim, vamos fazer algo prático, vamos fazer algo rápido e que seja acessível às pessoas, exatamente. Né? E mesmo assim... é muito bom, né? É excelente. E mesmo assim as pessoas... E assim, esse preço é um preço acessível e é mais para as pessoas valorizarem também, porque às vezes, se a gente colocar de graça, é tão bom o curso. E se a gente, vamos dizer assim, não, vamos ignorar tudo que a gente gastou aqui, vamos doar isso aí. Às vezes a pessoa não assiste. Não assiste. Aí não adianta. Porque a gente quer que a pessoa melhore mesmo ali, né? Que o nosso objetivo é de ver as pessoas voltando e falando, olha, que legal, me ajudou demais. Eu entendi o que é o Ministério de Louvor, eu entendi a importância de estudar mais. Né? Então, assim... E como pra mim também, e como pra vocês, que aqui na Arco Flash, quanto vocês têm investido, eu vejo, em cursos, em tanta coisa, pra realmente as coisas fluírem. E comigo, lá no seminário, a igreja pagava metade, o meu pai pagava outra metade. E R$50 na época era um dinheirinho razoável, né? Então meu pai mandava 50 por semana. Pra eu fazer o que precisava. Sim. E às vezes eu precisava comprar livro. E tinha livro naquela época que já era R$70. E eu tinha que comprar um livro pra poder me aprimorar, fazer alguma matéria e tudo. Aí eu recebia aqueles R$50, eu deixava de lanchar. Lanches, porque assim, já tinha as comidas lá, que a mensalidade já estava no internato, né? Não passava fome, né? Não passava fome. Mas às vezes eu deixava de tomar um sorvete, de comprar um biscoito recheado no mercadinho, alguma coisa assim, para poder inteirar. O meu pai na outra segunda ele me mandar mais 50. Então o livro era 75, vamos supor. Então eu juntava esses 50, da outra semana eu tirava os 25 para investir no livro. Sim. Então, não, eu dizia assim, papai, falei com a igreja que eu tô precisando de livro. Não, eu tirava do meu recurso. A igreja tava fazendo muito por mim. Sim. Né? E quantas vezes no Ministério de Louvor é isso? Às vezes a igreja tá fazendo muito, às vezes tá pagando um instrumento que teve que comprar uma mesa de som, porque teve que melhorar. E aí você vai achar que um curso de R$47,90 a igreja tem que comprar. Aí é demais. Um livro, um e-book de R$25, um livro de R$40, a igreja tem que comprar. Isso é aprimoramento pessoal. Com certeza. Isso é um investimento pessoal no seu ministério, no seu chamado, né? Não passa essa responsabilidade para outra pessoa como ele fez, né, amor? Ele tá ali assistindo, rindo. Não, mas é isso. Eu gostaria de deixar essa palavra, inclusive, para quem tá ouvindo a gente aqui, né?
você precisa investir no seu ministério. Você precisa investir no Ministério de Louvor. Se você quer ver as mudanças acontecerem, então começa com você. Como eu falei, às vezes, o pastor não vai comprar um livro para você se você nem de ler gosta, né? Às vezes a igreja não vai investir no curso. Eu tenho cursos mais caros também, para ensinar, e tem um investimento para quem quer. Para quem quer. A igreja não vai fazer um investimento desse se você não quer. E também tudo, né? Tudo é investimento. R$ 9,90 que seja, R$ 10 que seja, eu sei que você vai investir se você valorizar aquilo, se você ver valor naquilo, né? Então, se você vê valor em tudo aquilo que a gente tem feito, tudo aquilo que eu tenho desenvolvido aqui, eu falo, por favor, invista no teu ministério, no teu conhecimento. Eu precisei fazer sacrifícios, a Arco e Flecha tem feito sacrifícios, né? Sim. A sua igreja faz sacrifícios, o seu pastor faz sacrifícios para que a igreja cresça, para que a igreja se desenvolva, então é natural. Até porque... É tirar aquele pensamento de, mas eu não recebo salário da igreja. Não, mas você recebe muito além. E outra, a igreja... Você recebe o que vem do céu, né, para sua vida. E outra, vou lhe dizer, a Igreja Batista Nacional de Altamira investiu a metade lá da mensalidade do meu seminário, e hoje eu não estou mais lá. A igreja investiu 4 anos na minha formação, e hoje eu não estou dizendo assim, o que o Natan está fazendo que de alguma forma está abençoando a igreja. Qual retorno, né? Qual retorno? Eu saí de lá em 2000, eu me formei em 2012, em 2013 eu casei, 2013 estamos em 2025, tem 12 anos que eu não sirvo mais a igreja que investiu 4 anos na minha vida. Eu fiquei 1 ano servindo diretamente a igreja local depois de formado, né? Então, a igreja vai investir na sua vida, vai te abençoar naquilo que for do aval dela ali, poder te abençoar, mas todo o restante é a sua vida. Então, todo investimento que eu fiz, para além do que a igreja fez na minha vida, tem me abençoado e vai continuar me abençoando até hoje. Os livros que eu comprei, o conhecimento que eu adquiri, os cursos que eu ainda compro hoje. Então, às vezes, é muito fácil falar assim, Natan tem quase 200 mil seguidores no Instagram, sorte. Sorte? Tem muito investimento, muito suor, deixando de comprar sorvete, muita pizza para comprar livro, para investir em cursos. Então, assim... Fica esse recado para você. Se você quer ver o seu ministério crescer na área bíblica, teológica, ministério de louvor e tantas outras coisas, inclusive se você quer ser um mentor no futuro, quer abençoar outras pessoas, você precisa investir em materiais que vão te ajudar nisso. É verdade. Para tudo, né? A gente precisa investir para tudo. Pastor, tem muita gente que fala assim, mas eu não tenho tempo, né? Tipo, eu vou comprar um curso, mas eu já estudo tantas coisas, eu não tenho tempo. O que você responde para essas pessoas? Na realidade, tempo é questão de prioridade. A gente sempre vai ter tempo para aquilo que a gente prioriza. Quando eu ouvi isso, eu falei, caramba. Isso é muita verdade, né? Porque às vezes a gente tem tempo para assistir a série quando tá muito estressado, a gente tem tempo para mexer no celular, para ficar vendo vídeo ali atrás de vídeo atrás de vídeo, jogar videogame, dependendo do que seja o seu hobby. Então, tempo é questão de prioridade. Eu acho que é muito triste quando a gente... eu não tive tempo. É melhor a gente ser honesto e falar assim, não, eu não coloquei na minha lista de prioridades. Pronto. Eu não organizei. Fui desorganizado e não tirei as músicas. Eu não consigo assistir esse curso porque eu não tenho tempo. Não, é melhor dizer assim, essa não é a minha prioridade. Você vai ser mais honesto. Né? Acho que a pessoa seria mais honesta dizer assim, não, eu não vou comprar esse curso do Natan, não vou dizer porque eu não tenho tempo, vou dizer porque não é a minha prioridade. Vai ser mais honesto, melhor dizer, é porque eu não quero aprender sobre isso agora. É porque o Ministério de Louvor, o meu aprimoramento, o meu crescimento na área musical, ensinar com as canções não é a minha prioridade agora. É melhor ser honesto. É verdade. É melhor dizer assim, não, eu tô aqui no Ministério de Louvor mesmo porque eu quero fazer alguma coisa na igreja, mas eu não tô me importando em fazer o melhor da melhor maneira que eu posso. É melhor ser honesto. Até porque Deus conhece, né? Deus conhece o coração. Pra gente, né? Então, acho que assim, ter tempo a gente sempre vai ter. Eu abdiquei 4 anos da minha vida pra ir pro seminário no nível de internato. Não, hoje, assim, o senhor tem o seu trabalho... Tem um trabalho digital, tem um trabalho da PACBN, tem a igreja, tem as suas filhas, tem a sua esposa. E sempre acho tempo para aquilo que eu priorizo. Sim. Né? Então, é para ler um livro, para um conhecimento novo, é para gravar um curso para abençoar a vida de alguém e tudo. Então, a gente... eu acho que essa questão de não ter tempo não existe. É só você organizar o tempo. E a gente tenta fazer da melhor maneira possível, né? Seja um curso do GPS, que é bem prático possível, seja o Cantar e Ensinar também, que são aulas curtas são mais aulas, é um curso mais denso, mas são aulas curtas para que a pessoa possa desde fazer... um ano, né? A pessoa pode assistir tranquilo ali. E até menos, assim, um ano ele fala assim, ele tem acesso a um ano e aí ele pode ler, acesso a isso, para ver, rever, assistir, mastigar, ruminar. É uma questão de prioridade. Então, é questão de prioridade, isso aí. Tem gente que fala assim também que, não, mas eu não quero isso porque isso vai engessar o mover do Espírito Santo, assim, eu não quero, não é algo que eu preciso estudar, né? Tipo, eu tenho que deixar Deus guiar. Esse é bem sério também, né? E é um pensamento muito triste, porque é muito pobre, é um pensamento muito pobre. Você achar que, eu tenho que deixar... Imagina, se fosse assim, ninguém nunca ia precisar aprender a ler. Porque Deus ensina a escrever. Deus ensina a ler e escrever. Um engenheiro, imagina como é que vai ser os prédios. Não, Deus ensina a construir os prédios. Deus ensina a construir as igrejas. Imagina, será que as igrejas estariam de pé hoje? Nas chuvas que dão? Então, tudo é aprimoramento. O engenheiro, para construir uma casa, ele precisa de uma técnica, ele precisa se esmerar. Né? Nada é por osmose, digamos assim. Às vezes as pessoas acham que é assim, as coisas vêm. Então, a vida espiritual é da mesma forma. O nosso conhecimento. Paulo diz que o nosso culto é um culto racional.
É um culto pensado, é um Sim. culto refletido. Então, um pastor, para ele pregar bem, ele precisa estudar teologia. E o ministro de louvor, para cantar bem, ele precisa da parte técnica da música. Eu já nasci com o dom de cantar. Mas você precisa de técnica para respirar melhor, para fazer com que a sua voz dure mais tempo, para cantar com beleza e tal. Então, da mesma forma, é para você ministrar louvor com segurança. Você saber do que você está falando, com técnica e tal. Então, assim, o Espírito Santo, ele vai agir a partir daquilo que você tem. Fez, e não alheio ao que você tem. Então, tipo assim, Deus usa aquele irmão analfabeto, usa, apesar das limitações. A vida foi difícil, foi corrida, aquele negócio todo, e Deus dá dons. Mas eu tenho certeza que aquele irmão analfabeto, ele pensa assim, poxa, se eu tivesse aprendido a ler, eu seria uma potência ainda maior nas mãos de Deus, porque da maneira que o Espírito Santo me usa, a palavra que o Senhor me dá, poxa, com conhecimento eu poderia fazer muito mais, e chegar em mais pessoas. Exatamente. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita. Agora, por exemplo, você vai ver, ele capacitou o Paulo era um erudito, ele também capacitou o Pedro, mas aonde Paulo chegou, Pedro não chegou. Pedro alcançava um grupo, talvez ali de pescadores, mas Paulo foi para o Areópago. Sim. Paulo chegou a falar com outras pessoas, porque o Espírito Santo usou ambos. Sim. Mas cada um tinha o seu ramo de ação, onde chegar, como chegar. Eu acho assim também, é difícil você jogar a responsabilidade assim, deixa... Sendo que você consegue ter acesso a algo. Exatamente. Não é algo tipo assim, mas é porque eu não tenho acesso, eu moro num lugar onde não tenho acesso à internet. Não tem desculpa, entendeu? Exatamente. Então, assim, essa é a diferença, assim. Perfeito, né? perfeito. Se você tem acesso a algo que pode melhorar e aperfeiçoar o seu ministério, o seu chamado, aí é só desculpa. E uma aplicação terrível que a galera usa é o texto de Paulo lá na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz assim, que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo está falando da letra da lei. Ele está falando que a lei nos traz a consciência de morte. Era um ministério passageiro, transitório, que por conta de... A lei mostra o quão pecador nós somos, a gente não consegue salvar nós mesmos. Aí vem a nova aliança, o Espírito, trazendo vida por meio de Cristo. Sim. Então a letra, no sentido da letra da lei, ela mostra... Não letra de conhecimento, não letra de conhecimento. Aí a galera vem, porque não vou estudar teologia, não vou aprender os cursos aí, porque isso aí vai engessar o Espírito Santo. A letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Texto fora de contexto e pretexto para viver o emborrecimento. Me desculpa as palavras fortes. Mas é isso aí mesmo. Mas é porque às vezes tem que ter um choquezinho pra gente poder se ligar no que tá acontecendo. Inclusive agora, antes da gente encerrar, vou te dar essa oportunidade para você deixar uma mensagem, falar com os ministros de louvor, né, que vier no seu coração aí, deixar um recado, né, uma dica, enfim. Amém. Uma palavra. Bom, ministros de louvor. Primeira coisa é que sejam servos de Deus, verdadeiramente. Primeiro é servir. A gente tem a função ali na plataforma, eu não gosto nem de chamar de altar, embora seja comum a gente falar de altar, porque o altar, na realidade, é a nossa vida, né? Nós somos o templo do Espírito Santo. Ali é a parte mais alta, é a plataforma. Você está ocupando o lugar, pra você ter ideia, você está ocupando o lugar que o pastor da igreja ocupa. Alguém que é responsável diante de Deus para ministrar a igreja. Alguém que carrega sobre os seus ombros a responsabilidade do ensino, do pastoreio, que ora pelas suas ovelhas. Você está dividindo aquele lugar. Você pega a sua listinha de músicas e coloca no púlpito em que ele usa a palavra de Deus para pregar aos corações das pessoas. Você precisa entender a responsabilidade disso. Você precisa entender que não é só técnica. Você precisa entender que não é só escolher as músicas ali da semana, que está no hype, e eu vou colocar. Às vezes o pastor se preparou, orou, buscou em Deus uma palavra para a congregação, e você pode jogar tudo aquilo por água com as músicas que você escolhe. Então, pense nisso. Quando eu falo sobre isso, o que eu falo no Cantar e Ensinar, no GPS do Repertório, no meu perfil, eu creio que Deus me chamou para trazer um alerta para essa geração que talvez não tenha sido visto. Cada um tem a sua área de atuação, é maravilhoso você servir na parte técnica, tem gente que Deus levantou para isso, e Deus me levantou para te trazer uma conscientização na área espiritual da coisa. Então é preciso unção, e como eu falei, não é um sômetro de dizer, eu sou espiritual porque o pede replica. Não, unção é a sua vida com Deus. E às vezes vai ter gente que vai olhar para você e não vai ver essa unção, mas você sabe a ação do Espírito Santo na tua vida, o quanto você tem se preparado, buscado a Deus, o conhecimento bíblico que você tem adquirido a partir dos estudos. Então pense nisso. Lá em Tiago ele vai dizer assim, não queiram muito de vós ser mestres, porque há um rigor maior para os mestres. Então sabe, quando você ensina, quando você canta, você está ensinando a igreja. Então há uma responsabilidade muito grande. Então é isso, eu gostaria de deixar essa palavra para você que é ministro de louvor. O que você pudesse preparar na parte do conteúdo, da mensagem. Tecnicamente, eu estou me preparando tecnicamente, porque eu entendi que essa era a deficiência minha. Eu me preparei muito na parte teológica, e eu falei, poxa, eu preciso agora... eu tenho me preparado muito com a verdade. Agora eu preciso deixar essa verdade cada vez mais bela com a técnica. Então eu tenho buscado aprender a técnica vocal e tal. Eu sou um ministro de louvor criado assim na vivência. E quando eu fui para o seminário, me aprimorei, e biblicamente Deus tem me dado essa graça de poder ser um formador bíblico, né, um especialista nessa área para os ministros de louvor. Então eu quero te pedir, busque essa área também. Continue sendo zeloso na parte técnica, na melhor apresentação possível, mas você precisa apresentar com beleza e técnica a verdade. E para você saber se é verdade, você precisa se aprimorar biblicamente, teologicamente, e anda com a gente.
participa aqui com a gente, anda comigo, com o Arco e Flecha aqui. E eu tenho certeza que você vai crescer muito e vai ser uma bênção na tua igreja local. E, para glória de Deus, quem sabe, para muito além da igreja local por meio das suas composições do repertório que Deus tem te dado. É isso aí, fazer com excelência, né? Fazer com excelência. Pastor, muito obrigada por esse momento aqui. Pra gente foi muito enriquecedor mais uma vez, né? Tipo, eu toda a vida aprendo, todo o tempo que a gente tá convivendo aqui junto, eu só aprendo cada vez mais, assim, pra mim tem sido realmente uma bênção, assim, conviver e aprender cada vez mais. Como eu falei, eu fui líder do Ministério de Dança há muitos anos e eu fico pensando, caraca, se eu soubesse tudo que eu sei hoje, eu mudaria muitas coisas, né? Então, muito obrigada pela nossa parceria, né, por todo o tempo que a gente tem vivido aqui junto. Fale pro pessoal aonde que eles podem te encontrar nas redes sociais. Todos os canais, tem muitos, né? Tem muitos. Ó, YouTube, Instagram. Natan Bezerra AA. Natan Bezerra AA. Instagram, TikTok. O Threads, eu tenho que usar mais o Threads, né? Eu só replico ali as coisas do Instagram. Mas aí lá no YouTube você coloca Natan Bezerra, vai encontrar muito conteúdo. A Arco e Flecha tá me impulsionando a fazer mais conteúdos YouTube, densos, largos. No Instagram tem muita coisa aí. No YouTube também tem leituras da Bíblia que eu tô fazendo. Tem análises de canções lá, quero fazer muito mais análises. Então me acompanha aí. Natan Bezerra, todas as redes sociais. E o site, natanbezerra.com.br, para você encontrar esses materiais todos aqui. E o Crente Viral. Crente.viral. Crente.viral, Além de tudo isso, você coloca lá o Crente.viral para você achar e poder, se de repente você não é da área da mídia, se você é do Ministério do Louvor, você vai conseguir. De repente, tem muita gente que me procura, poxa, Natan, divulga as minhas canções e tal. Com o Crente Viral, você vai conseguir fazer isso. Você vai divulgar suas canções de uma forma estratégica, criativa e que vai chegar mais longe. Então, o Crente Viral, você usa essas técnicas para divulgar sua música. Legal, boa dica, hein, galera? Segue a gente aqui também, né? Nosso Instagram, se inscreve aqui no nosso YouTube, dá um joinha aí, ativa o sininho das notificações para chegar aí para vocês os nossos próximos vídeos. É importante pra gente saber também o que vocês estão achando dos conteúdos que a gente tá postando aqui, então comenta aqui embaixo o que você achou. Se você conhecia já o pastor Natan, se você veio por ele, né, através dele, comenta aqui embaixo, a gente quer saber também. As nossas redes sociais, que é arco.flecha, arco e flecha.digital. Eu percebi que eu fiz pouca piada, né? Fiquei muito, né? Não, eu acho que não. Foi divertido? Acho que foi você mesmo. Foi divertido? Ele é assim. Coloque aí nos comentários. Só uma coisa que eu já falei pro Hélio, que aqui não fica vermelho, toda hora fica verde. O Hélio é palmeirense. Eu não sei que horas você tá assistindo esse podcast aí. Eu vou providenciar um vermelho. Eu não sei que horas você tá assistindo esse podcast, mas nós estamos logo após a vitória. Você falou! Nós estamos logo após a vitória do Flamengo na Libertadores sobre o Palmeiras. A única coisa que não deu match aqui foi isso, né? Foi isso, né? Não, a gente sim, né? Que eu sou flamenguista também. Mas pra você ver como é bom a gente ser crente, trabalhar assim. O Hélio tá até aturado, esse flamenguista aqui. Ele é casado com um, então o que é a sociedade? Não tem muita escolha, não. Mas é isso, fiquem com Deus. Deus abençoe você, o seu ministério, a sua vida. E tamo juntos, pastor. Valeu, gente. Muito obrigado. Tchau.